Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, nossa, parece que tá no ar, né? Aquela sensação de que os egos, tanto individuais quanto coletivos, estão meio em alta voltagem, gerando muita faísca, muito conflito por aí. Hum, E a base para nossa exploração hoje são os trechos de uma aula do professor Ricardo Oliveira, de um curso chamado A Origem do Mal e o Ego. E ele propõe uma conexão bem intrigante, sim. que essa exacerbação toda do ego estaria ligada, assim, diretamente, a um distanciamento crescente do que ele chama de espiritualidade ou do divino. Interessante essa conexão. Pois é. Então, nossa tarefa aqui é meio que desempacotar essa ideia. Como é que essa perspectiva argumenta que, tipo, a falta de uma conexão espiritual mais profunda abre a porta para o ego inflar? Certo. E o mais importante, talvez, como isso aparece nos conflitos sociais que a gente vê cada vez mais intensos, né? Ok, vamos tentar entender isso melhor. Exato. E é bom deixar claro, né? A gente está analisando uma perspectiva bem específica que está nesse material do professor Oliveira. É uma abordagem que tenta juntar a análise mais, digamos, psicológica do indivíduo, né? O ego, Uhum. com as consequências disso na sociedade, dos conflitos coletivos. E tudo isso com um olhar que mistura elementos espiritualistas e também sociológicos. Vamos tentar apresentar as ideias que estão ali da forma mais fiel possível. Perfeito. Então vamos começar pelo diagnóstico que o material apresenta da situação hoje. A primeira coisa é essa percepção de um ego sobressaltado, né? Essa tendência forte das pessoas, dos grupos, quererem impor o que pensam. E isso cria uma tensão constante. Sim, essa é a percepção inicial. E aí, como é que a análise liga isso com a espiritualidade? Qual que é o elo que eles propõem? Olha, a ligação proposta é bem direta. É o centro do argumento, na verdade. A ideia que eles desenvolvem é que houve um afastamento, né, progressivo, da conexão com Deus ou com uma dimensão espiritual maior. E isso criou uma espécie de vácuo, um vácuo existencial. Esse processo teria se intensificado principalmente no Ocidente, mas com reflexos no mundo todo, por causa de movimentos históricos como o Iluminismo, Certo, a valorização da razão. isso, a razão acima de tudo. E também a Revolução Científica, a industrialização, o avanço do secularismo, aquela tendência de separar a vida pública da religião, né? Sim. E aí, nesse cenário, a espiritualidade muitas vezes foi ou jogada só para a vida privada, ou até descartada como se fosse irracionalidade. E essa mudança toda de foco levou ao que especificamente? Bom, segundo essa visão, o foco foi tudo para o ser humano. O ser humano como medida de tudo, né? O tal do antropocentrismo. E para a busca de satisfação, mais no plano material, o materialismo. Uhum. O que é fascinante aqui é como o material descreve o que ocupa esse espaço. O espaço deixado pela diminuição da conexão com o transcendente, E o que ocupa? o ego. É o que eles dizem. Sem uma referência maior de verdade, de propósito, de sentido, que vá além do indivíduo, né, o eu acaba virando o centro de tudo, o juiz supremo, a fonte final de validação. O ego, então, se expande para preencher esse vazio. Entendi. A lógica do vazio sendo preenchido pelo ego e o material que a gente está usando, ele traz exemplos disso, figuras, ensinamentos específicos, É. para ilustrar. Sim, sim. O autor usa alguns exemplos para tornar a ideia mais concreta. Um deles é Mokichi Okada, né? Conhecido como Meishu Sama. Ah, sim. Ele falava muito da importância da fé, como uma ferramenta para purificar o que ele chamava de Ga. Ga, o que seria isso exatamente? É tipo um egoísmo, um apego mental muito forte, sabe? E na visão de Okada, que está ali no material, sem essa fé ativa, o Ga não só cresce, como leva a pessoa a glorificar o próprio intelecto, o intelecto humano individual acima de tudo. E teve um ponto que você comentou antes que me chamou a atenção. É a relação disso com gratidão. Como funciona? Exato. É aqui que a conexão fica realmente interessante no material. Nesse estado de Ga, de ego inflado, o argumento é que a capacidade de sentir gratidão, gratidão genuína mesmo, diminui muito. E no lugar entra uma postura crítica, julgadora.
em relação a tudo, a todos. E essa perda da gratidão é vista não só como sintoma, mas como algo que abriria espaço para o que a fonte chama de forças do mal influenciarem a pessoa. Nossa. A falta de gratidão seria, então, um sinal desse desequilíbrio do ego. Além do Okada, tem outros exemplos que o material cita? Tem sim. Fazem referência a ensinamentos de Jesus, por exemplo. Aquela instrução, buscai primeiro o reino de Deus. Mateus 6,33, né? Isso. A interpretação que dão é que, quando essa busca espiritual fica em segundo plano ou é deixada de lado, as ambições do mundo, que seriam movidas pelo ego, tomam conta da vida da pessoa. Entendi. E até Buda é mencionado, associando o apego a um eu ilusório como a raiz do sofrimento, do dukkha. E esse apego, por sua vez, seria fortalecido justamente pelo distanciamento da prática espiritual, que seria o caminho para se libertar dessa ilusão do eu separado. Então, tá. Pra gente resumir essa primeira parte do diagnóstico, o argumento central que está sendo apresentado é que o enfraquecimento ou até o abandono de uma referência espiritual, divina, cria o ambiente perfeito para uma hipertrofia do ego. Esse eu inflado toma conta do palco. Precisamente. É apresentado como um terreno fértil mesmo, para que o ego cresça demais e assuma uma centralidade que, segundo a fonte, não seria natural, nem benéfica. Ok, essa seria a causa raiz, segundo a fonte, mas como isso funciona na prática? Como que esse eu inflado, sem essa bússola espiritual, realmente gera o atrito, sabe? A imposição de ideias, o conflito social que a gente vê tanto. Qual seria o mecanismo? O material detalha alguns mecanismos bem chave que explicariam essa passagem do ego inflado para o conflito. O primeiro é descrito como a absolutização da própria verdade. Absolutização da própria verdade. Transcendente, algo acima das opiniões individuais, né? A tendência seria ver a própria visão de mundo ou a do grupo que você pertence como a única verdade. Absoluta. Inquestionável. Aí se perde a humildade intelectual, que é que eles entendem como reconhecer que existe algo maior que o nosso entendimento, sabe? Que nossa compreensão é limitada. Sim, claro. Sem essa humildade, que a fonte liga diretamente à visão espiritual, o indivíduo ou o grupo se sente no direito ou até no dever de impor a sua verdade. Mas isso me faz pensar, como que a fonte diferencia isso de ter convicções fortes? Porque ter convicção pode ser bom, né? É uma ótima pergunta. O material não entra tão fundo nessa distinção específica, mas a ênfase parece ser na incapacidade de reconhecer a validade de outras visões e na necessidade de impor a própria como única. Entendi. A convicção vira rigidez. Exato. Dogmática. Fechada para o diálogo, para reconhecer os próprios limites. E o segundo mecanismo complementa isso. A necessidade de dominar e controlar. Aham. Segundo essa análise, o ego inflado busca segurança, busca validação fora. E um jeito de conseguir isso seria controlando o ambiente, controlando os outros, garantindo que as suas ideias sejam aceitas, que a sua vontade prevaleça. E como isso se manifesta? Bom, isso levaria a tentativas de imposição, que podem ir desde uma argumentação agressiva, desqualificar quem discorda, até manipulação emocional, de informação. Ou, em casos extremos, usar força mesmo, coerção. O ego se sente ameaçado pela discordância, sabe? Pela autonomia do outro. E tem um terceiro ponto nessa dinâmica, né? Algo sobre se identificar com grupos, tribos. Sim, esse é crucial. A identificação profunda com ideologias ou tribos. O ego buscando pertencer, buscando reforço, ele tende a se fundir com sistemas de crenças. Pode ser política, social, religiosa, até científica. E com os grupos que defendem essas crenças. Vira parte da identidade. Exatamente. Nesse processo, a ideologia, a tribo, vira uma extensão do próprio ego. Então, defender a ideologia é defender a si mesmo. E, claro, qualquer crítica ou pergunta sobre a ideologia é vista como um ataque pessoal, direto. E aí vem as reações defensivas, agressivas. E o resultado que a gente vê explodir, né, nas redes sociais, na política, é a polarização extrema. Acertei. Cada lado se fecha na sua verdade, demoniza o outro. Parece que não tem espaço para meio termo, para empatia, para tentar entender o lado do outro. Exato. A necessidade de ganhar a briga
passa por cima de qualquer busca por entendimento por um bem comum. O que isso significa para as nossas interações do dia a dia? Significa que, para essa visão que a gente está analisando, esses mecanismos, absolutizar a verdade, precisar controlar, se identificar com a tribo, todos nascidos desse ego desconectado de algo maior, eles são a engrenagem que move diretamente muitos dos conflitos que a gente vê. Isso realmente levanta uma questão importante, né? Sobre a natureza das nossas conversas, dos nossos debates hoje em dia. Será que a gente está buscando construir pontes de verdade? Ou será que a gente está, talvez sem nem perceber, só lutando para validar o nosso ego e a nossa tribo? A fonte sugere que, muitas vezes, é a segunda opção. Pensando nas consequências mais amplas, além das discussões quentes, quais são os resultados concretos? Os impactos que a gente pode ver e sentir dessa dinâmica na sociedade, segundo o material? O material aponta para consequências bem diretas e preocupantes. Uma delas é descrita como a colisão inevitável de egos coletivos. Egos coletivos. Imagina milhões de egos individuais ou egos coletivos, tipo nações, grupos ideológicos, empresas, todos funcionando nesse modo, tentando impor sua verdade, lutando por domínio, por reconhecimento. O resultado lógico disso seria um estado de tensão social que não acaba, fragmentação, conflito recorrente. É como se a sociedade virasse uma arena de egos brigando o tempo todo. E como isso afeta a nossa capacidade de se conectar uns com os outros, humanamente falando? Esse é outro ponto central. A perda de empatia e conexão humana genuína. O foco exagerado no eu, na defesa do próprio território, seja ele físico ou de ideias. Isso diminui a capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir compaixão, de buscar entender de verdade. Quando o outro é visto primeiro como um adversário, como uma ameaça para o meu ego, para a minha verdade, para o meu grupo, fica muito mais fácil desumanizar, justificar a raiva, a indiferença, até a agressão. A conexão de verdade fica bloqueado por essa muralha do ego. E a gente vê isso no dia a dia, imagino. Sim, a análise liga essa dinâmica a coisas bem práticas, que a gente observa. Tipo, debates que viram diálogo de surdo, sabe? Onde ninguém quer aprender, ninguém quer achar solução, só quer reafirmar o que pensa e ganhar do outro. Sim, infelizmente comum. Outra coisa, um aumento claro da intolerância, com qualquer coisa que desafie a visão de mundo da pessoa ou do grupo. Opinião diferente, crença diferente, estilo de vida diferente. E numa escala maior, conflitos que vão desde as pequenas brigas do dia a dia, no trânsito, no trabalho, na família, até as tensões geopolíticas, guerras entre países. A perspectiva aqui é que, em muitos desses casos, a raiz mais profunda pode ser encontrada nesse egoísmo, nessa teimosia, que seriam alimentados pela desconexão espiritual. Entendi. Se a gente junta tudo isso, percebe como a fonte dá um peso enorme para essa dinâmica ego-espiritualidade na causa de muitos problemas sociais de hoje. Tá certo. Depois de apresentar esse diagnóstico, que é um pouco sombrio, né, e os mecanismos por trás dele, o material oferece alguma luz no fim do túnel? Aponta para um propósito maior, um caminho para talvez superar essa situação de conflito? Sim. A parte final dos trechos que a gente analisou vai nessa direção. Oferece uma visão sobre o propósito da existência humana e, por consequência, um caminho para resolver o problema. A ideia central que eles reforçam é que o ser humano seria, na sua essência mais profunda, uma criatura de Deus, ou de um princípio divino criador. E como eles sustentam isso? Como prova, citam as grandes figuras da história, né? Aquelas que inspiraram a humanidade com vidas dedicadas ao amor, ao serviço para os outros, à busca da verdade. As ações dessas pessoas seriam demonstrações dessa conexão divina acontecendo na prática. E como isso se compara com a visão que predomina hoje, segundo o texto? O texto faz um contraste direto com o que chama de visão puramente materialista. O argumento é que quando a pessoa não reconhece que o espírito vem primeiro e que existe esse princípio criador como o eixo da vida, ela se desalinhada da fonte da felicidade verdadeira, duradoura. E aí o que acontece? Nessa condição, o que se vive são só momentos rápidos de alegria, sabe? Intercalados com desafios, com sofrimento constante. Ter saúde plena, paz interior, uma vida harmoniosa sem grandes conflitos,
Isso vira exceção, coisa rara, em vez de ser o estado natural. E qual seria a implicação prática disso? O que a fonte sugere fazer? A partir daí, o material enfatiza o que descreve como a urgência da conexão espiritual. Afirma que, embora as necessidades materiais, trabalho, sustento, família sejam importantes, claro, Sim. existiria uma necessidade ainda mais fundamental, prioritária, que é reconhecer conscientemente o Criador, buscar alinhar a própria vida com as leis dele, com os ensinamentos dele, seja qual for a transição que os traga, e dedicar tempo e esforço de verdade para cultivar essa conexão interna. E quais seriam as consequências de ignorar essa busca, de deixar para lá? A análise é bem direta nisso. Alerta sobre as consequências de desprezar essa busca espiritual central ou deixar ela em segundo plano. Sugere que isso levaria inevitavelmente a menos saúde física e mental, menos prosperidade de verdade, menos paz interior e, consequentemente, mais conflitos, tanto internos, tipo ansiedade e angústia, quanto externos, nos relacionamentos, na sociedade. Citando o mestre Okada de novo, eles afirmam que a harmonia verdadeira só seria possível vivendo o amor ilimitado e a verdade. E esses conceitos exigem essa conexão espiritual. E a fonte vai além, né? Menciona implicações para depois desta vida. Sim, a perspectiva que eles apresentam vai além da existência na Terra. Coloca aqui um foco só na matéria, ignorando o lado espiritual, poderia levar a um estado de sofrimento e perdição. Eles usam essa palavra, no mundo espiritual depois da morte. Nossa. A alma, sem o que chamam de luz da fé ou conexão com o divino, ficaria vulnerável a influências espirituais, de baixo nível vibracional. Um sofrimento que, segundo essa visão, poderia ser evitado, com a purificação espiritual, com a elevação da consciência, ainda enquanto se está aqui na Terra. Então tá. Fazendo uma recapitulação dessa nossa exploração de hoje, a gente começou com essa percepção de um ego muito forte como motor de conflitos. A perspectiva que a gente analisou hoje liga isso direto a um afastamento do espiritual, dizendo que o ego infla para preencher um vazio existencial. Vimos os mecanismos propostos, absolutizar a verdade, precisar controlar, se identificar com tribos que levariam a polarização, tensão, menos empatia e conflitos em todo lugar. Certo. E, por fim, a fonte apresenta uma visão onde o propósito humano está ligado à conexão com o divino. E essa conexão seria a chave não só para a plenitude individual, mas também para superar os conflitos sociais, com implicações que iriam até além da vida material. O que a gente pode tirar disso como um resumo final dessa perspectiva específica? Em resumo, né? A perspectiva que está nesse material sugere que a raiz de muitos dos nossos problemas sociais e dos nossos sofrimentos individuais poderia estar nesse desalinhamento básico. A tendência de colocar o ego e as preocupações só materiais como prioridade máxima, em vez da busca por uma conexão espiritual mais profunda, mais significativa. Mente a primazia do espírito na vida humana. Uma mudança de foco bem grande. Exatamente. E isso nos deixa com uma reflexão final, que vem direto da mensagem central dessa fonte. Se a chave para reduzir os conflitos e achar um caminho mais harmonioso, segundo este material, é assumir a primazia do espírito e buscar atinamente a conexão com o princípio divino, como que essa mudança de foco, de prioridade, poderia, na prática, transformar as nossas interações do dia a dia? Boa pergunta. Como isso poderia diminuir essa tendência para o confronto que parece estar em tantas áreas da nossa vida, das conversas online até as relações internacionais? Fica a reflexão sobre qual poderia ser um primeiro passo, mesmo que pequeno, nessa direção, inspirado por essa perspectiva, singular.